Olá! Que alegria estar com vocês para falarmos nesse Maio Laranja sobre uma proteção que dura o ano todo, a vida toda. A proteção que dura o ano todo e a vida toda, ela é feita para as crianças e com as crianças. Então, aqui essa aula é como falar com a criança sobre a autoproteção, a dela própria, no seu próprio corpo. E, com certeza, ao falar com a criança sobre a proteção em seu próprio corpo, a autoproteção, nós precisamos de uma ferramenta, de uma metodologia, e a gente faz isso, então, de maneira lúdica. Nós falamos com as crianças sobre a proteção do seu corpinho de maneira lúdica, brincando, através de brincadeiras, alegre, animados, com músicas, jogos, desenhos, contação de história, com bonecos. Então, é bem interessante que as crianças, elas ouvem uma mesma informação, uma questão de trabalho, de orientação, de saúde, uma questão do que a gente queira dar um comando para elas, e elas precisam de uma repetição de várias vezes, até que elas entendam, assimilem e cumpram aquilo que pedimos para elas, façam, vivam aquilo. Na brincadeira, isso é rapidamente compreendido através do brincar. Mas não vamos falar, não vou discorrer aqui sobre o brincar em si, mas vou trazer aqui o brincar para a autoproteção. Se a gente ainda não se conhece, se você ainda não me conhece, meu nome é Andréa Espírito Santo e eu sou facilitadora de capacitação de proteção à criança. Principalmente, trabalho com duas frentes. Trabalho com organizações e igrejas, capacitando as organizações para que seu pessoal compreenda a importância de cumprir as normas de conduta e para que a liderança das organizações consigam escrever e implementar para todo o pessoal a política de proteção, a política institucional de proteção à criança e ao adolescente, a PPCA. Para além desse trabalho com as organizações e igrejas, com a liderança e com os colaboradores e voluntários, eu tenho essa alegria de ter desenvolvido um método de trabalhar com as crianças, falando sobre a autoproteção de maneira lúdica. Esse método foi testado, nós aplicamos com muitas crianças há muitos anos, mas principalmente em 2018 e 2019, desde lá principalmente, e resultou numa revista que a editora cristã evangélica lançou, Deus me criou, vou proteger meu corpo. Sou a autora dessa revista, tenho essa grande alegria também. Essa revista é para adultos ensinarem em 4 lições às crianças, ensinarem as crianças de maneira lúdica. São 4 lições e nós vamos falar sobre isso aqui nessa aula. Mas eu não vim sozinha para vir para essa aula, para dar essa aula. E quem me conhece, quem já é aluno, quem já tem acompanhado o nosso trabalho, sabe muito bem disso. Para vir para essa aula, eu falei para os meus amiguinhos, olha, a Visão Mundial me convidou para ser uma das facilitadoras dos temas de maio, do Maio Laranja. Contei para os meus amiguinhos, e eles ficaram muito felizes, e eles disseram, nós queremos ir também, podemos dar essa aula junto, dar essa formação junto com você? É claro, então eu vou apresentá-los, sem mais delongas, é a Anne e o Celestino. Muito bem, a Anne e o Celestino. A Anne, apelido Anne, ela é animada. Já viram criança ligada no 220? Animada? É a Anne, né, Anne? Animadíssima. Sabe, crianças como a Anne, ligada no 220, crianças animadas, elas são muito espertas, aprendem rápido, elas também são muito servas, né? E elas também são muito crédulas, elas confiam rapidamente nas pessoas.
Então, às vezes, alguém pode chamar a Anne para ela olhar um passarinho, um cachorrinho. Anne, você não quer ir até lá fora comigo? E a Anne está num ambiente, num grupo com outras crianças, numa organização, num evento, num passeio, numa festa. Então a nossa Anne já aprendeu que ela deve ficar com o grupo, não deve sair do grupo, não deve ficar isolada com algum adulto que a chame, a convide para fazer alguma outra coisa fora do grupo. E o Celestino está com essa roupa bonita aqui, deixa eu mostrar melhor para vocês, né? Esse conjunto africano, muito bem, conjunto africano. O Celestino veio de Angola, me ajudar também a proteger, a ensinar as crianças a se protegerem, a ensinar os adultos a falarem com as crianças. Essa é a função do Celestino. Esse nome bonito, né, que lembra celestial, lembra o céu, né? A cor azul celeste, tão bonita também, né? Então, esse é o Celestino. Muito bem. Eu falei um pouco sobre eles, eu os apresentei, porque eles queriam muito participar. E a gente traz os bonecos para vocês, adultos, também terem mais uma ferramenta de trabalho com as crianças. E talvez eu arrisco dizer que nessa metodologia, esse método, o método Protegendo a Infância, que eu tive essa alegria de poder trabalhar com as crianças, com as famílias, com as organizações e desenvolver, a gente usa muito, é um dos pilares mesmo de falar através do lúdico, é usando os bonecos de pano de aproximadamente 30 centímetros, bonecos projetivos ou semiprojetivos, que as crianças então se projetam, se identificam e que assim a gente consegue comunicar praticamente todos os temas que a gente gostaria de falar com as crianças, tá bom? Então, outros temas também que não são exatamente de autoproteção. É possível também usar os bonecos e, através deles, conseguir essa facilitação, né, do aprendizado, das crianças poderem fixar e poderem também se sentir responsáveis por esses bonecos e começarem essa responsabilidade a partilhar, não só com o boneco, como com outros, o que foi ensinado ao boneco. Então, na verdade, toda vez que a gente for ensinar algo, e no nosso caso aqui sobre o corpo, a autoproteção, a gente vai ensinar para os bonecos, para a Anne e para o Celestino. Dessa maneira, a gente também faz com as crianças, ensina para os bonecos. E aí eles tomam essa responsabilidade também de como quem está ensinando aos bonecos. A gente fala diretamente com os bonecos sobre os bonecos. Eu comecei explicando um pouquinho, apresentando um pouquinho melhor quem é a Anne, quem é o Celestino, para falar sobre identidade. Então, a gente começa aqui, a gente abre esse papo, essa aula, essa formação de vocês, falando um pouco sobre identidade, né? Quem nós somos. Nós não somos os nossos defeitos, nós não somos os nossos problemas. Nós somos, nós não somos as nossas questões, né? Nós somos pessoas criadas com todo amor, nós temos muitas capacidades, muitos dons, muitos talentos. Outros nós não sabemos que temos, mas temos interesse conforme vamos crescendo e vamos desenvolvendo ao longo de nossa vida. E aí a gente pode ter uma dinâmica de elogios. Eu faço com as crianças uma dinâmica de elogio dos bonecos. Então, as crianças elogiam os bonecos. E as crianças dizem coisas lindas para o Celestino sobre a roupa, a cor da pele, os olhos, o cabelo. As crianças dizem coisas lindas para a Anne sobre seu vestidinho, suas botas, seu cabelo também. Até esses dias, uma criança falou sobre os brincos da Anne, e são tão pequenininhos da boneca, mas eles entram mesmo no mundo dos elogios, dos bons tratos a partir dos elogios, e elogiam os bonecos. Eles também não falam só do físico, só da aparência, só do que eles veem nos bonecos, mas eles falam: você é muito amável, você é muito estudioso, você é muito obediente. Tem sido muito bom ouvir tantos elogios
das crianças para os bonecos. Depois, nós geralmente fazemos uma outra dinâmica, pode ser numa roda de conversa, que as crianças, então, recebem um elogio vindo dos bonecos. Mas como se eles são só bonecos e eles não falam? Então, as crianças próprias é que tem que dizer um elogio para elas, como se fosse, no meu caso, a Anne e o Celestino, dizendo esse elogio. E tem sido também muito rico ouvir crianças e adolescentes, meninos e meninas, trazendo os elogios para si, né? Falando para si mesmos sobre quem eles são. E todo mundo que elogia se sente muito bem. Todo mundo que recebe um elogio se sente muito bem. E quando as crianças podem dizer algo bom sobre elas próprias, isso também ajuda para que elas saibam quem elas são e a sua identidade. Então, acho que é bem interessante, mas é uma sugestão. Aqui tudo é sugestão. Aqui a gente traz conceitos, os princípios, e você vai aplicando de acordo com a sua preferência, vai aplicando de acordo com o que você preferir, como você prefere utilizar os recursos que a gente te passa aqui, tá bom? Então, essa aula, ela é um resumão bem bom, bem dos bons, feito com todo carinho, de um curso chamado O Lúdico que Protege de Abuso. Então, o Lúdico que Protege de Abuso tem várias aulas, né? E no início dele a gente fala sobre a identidade e depois a gente fala sobre o corpo e sobre os toques, os carinhos que são bons, os carinhos bons e os carinhos que não são bons, não. Já vai falar disso também. E a gente vai, então, apresentar, utilizar alguns slides para falar, mostrar algumas ferramentas mais, tá bom? Não se esgota nessa aula. Então, a gente tem uma lista hoje de materiais em português, tanto na internet, online, digitais, gratuitos, como também materiais que a gente precisa adquirir, né? Que são físicos, livros físicos. A gente tem hoje uma lista de materiais no Brasil, brasileiros, né? Eu faço curadoria de material e é maravilhoso fazer curadoria de material, porque primeiro eu tenho que ler, ouvir, ver, desfrutar. Gosto demais de fazer isso. E a gente, então, agora já tem alguma fonte, assim, bem segura, confiável, boa, para trabalhar com as crianças aqui no Brasil, né? Antes era tudo tão longe de nós, traduzido de outros países, mas agora, graças a Deus, a gente tem materiais, assim, bem relevantes, bem bacanas. Então, aqui não se esgota. Eu estou trazendo, assim, um pouquinho de cada coisa que é suficiente para o que a gente se propõe, para o tema nosso aqui. É uma entrega bem consistente, mas eu quero incentivá-los a continuar estudando, pesquisando, a continuar trabalhando para que vocês aprendam mais e mais a proteção à criança. O primeiro curso que eu fiz com o Claves Brasil, o primeiro curso em 2009, para aprender brincando nos fortalecemos para enfrentar situações difíceis, ele tinha 24 horas de formação presencial. O que eu quero dizer com isso? Leva-se um tempo até a gente realmente conseguir entender, aprofundar e trazer as ferramentas, nos apropriarmos e aplicarmos com as crianças. Isso foi 2009 para mim, 2009. Hoje já é 2022. Essa jornada, então, já tem 13 anos, né? E tantos outros cursos, tantas outras vivências para que a gente possa construir realmente esse material e trazer o melhor para as crianças. Você pode fazer uma aula com as crianças de 50 minutos, de 1 hora, de 1 hora e meia, no máximo, né? Bem planejada, com começo, meio e fim, para você falar para cada faixa etária separadamente, isso é bem importante, e com pessoas conhecidas delas, que elas confiem, não apenas uma facilitadora, alguém convidado que vai de fora e faz e trabalha com as crianças, e nem deve fazer isso sozinho também, né? Deve estar com mais de uma pessoa num grupo de crianças, porque a gente também ensina isso para as crianças de uma maneira simples e lúdica, né? Essa comunicação das normas de conduta que nós, adultos, devemos ter nos locais que as crianças frequentam.
Um primeiro e grande tópico, é o que é o principal tópico, sobre o corpo. É o tópico que vai falar do corpo. Então, a primeira coisa é que a gente celebra esse corpo. A gente não consegue fazer tudo que a gente quer com o nosso corpo, mas sempre conseguimos fazer algo, já conseguimos fazer algo. E a gente celebra. E também o nosso corpo, a nossa vida, ela vai tendo aptidões e desejos e escolhendo opções diferentes. Alguém gosta de jogar futebol, o outro gosta de tocar um violão, o outro gosta de ler, fazer uma boa leitura de um livro, e o outro gosta de pintar, a outra pessoa gosta de pintar, de desenhar, de escrever, de fazer uma comida bem gostosa. Algumas crianças e adolescentes são chefes, já são chefes, né? E serão profissionais, e alguns até são profissionais desde agora. Isso quer dizer que nós temos variadas aptidões, esse corpo nosso, que inclui a nossa mente, inclui nossas emoções, né? Ele pode fazer muitas coisas, não pode fazer tudo. Nós não conseguimos fazer tudo o que queremos, né? Eu quero tanto nadar e ainda nado muito pouquinho, mas tenho super esperança de conseguir melhorar. Mas até agora não consegui muito. E tudo bem, tudo bem. Porque tem outras coisas que eu faço e eu celebro aquilo que eu faço e que o meu corpo faz. Então, começar com essa celebração, essa alegria, essa animação, perguntar para as crianças o que elas gostam de fazer, qual o tipo de atividade que elas gostam. Então, qual o envolvimento com o corpo, né, que essas atividades têm, o quanto se usa a mente, as emoções e o físico, os braços, as pernas, né? E isso é muito saudável, celebrar esse corpo, tá bom? Sempre também é uma dica bem inicial aí, porque a gente fica bem animado, bem feliz, bem cheio de expectativas, de esperança para falar sobre esse tema. Mas não chegamos para falar sobre esse tema de proteção do corpo e de dizemos para uma criança: senta aqui nessa cadeira, nós vamos falar sobre abuso. Você vai ouvir uma palestra sobre abuso? Não, 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 não. Vamos brincar, vamos nos divertir, vamos celebrar o nosso corpo e vamos aprender sobre a proteção do nosso corpo. Essa é a nossa proposta, é isso que a gente convida as crianças para fazerem, tá bom? Vou compartilhar aqui um slide com algumas sugestões de atividades do corpo. Deixa eu preparar aqui direitinho o slide. Eu achei que estava bem bonitinho, mas agora que eu vou conseguir, então, compartilhar com vocês. Muito bem, para a gente falar sobre o nosso corpo. Deixa eu deixar só os slides que a gente vai usar aqui. Isso. Então, a gente tem aqui esse primeiro slide com uma sugestão do quebra-cabeça das emoções. Desculpa. Ai, o quebra-cabeça do corpo. Me perdoe. Eu estava lendo aqui o roteiro e tem esse quebra-cabeça das emoções também. Tem os jogos sobre emoções. Nem é o quebra-cabeça das emoções, é um jogo sobre emoções. Mas agora é um jogo sobre o nosso corpo. É um quebra-cabeças. Essa sugestão aqui é um quebra-cabeça, tá bom? A gente pode ter outras atividades, outras brincadeiras que vão também ajudar a gente a falar sobre o corpo. Então, aqui, quando a gente fala sobre o corpo, a gente vai falar sobre a privacidade do corpo. Ele é só nosso, ele é só meu. A gente vai falar sobre autonomia. Esse corpo, ele é meu. Então, sou eu que mando nesse corpo, sou eu que digo que sim ou que não, se eu quero abraçar alguém ou não, um carinho bom, né? Um carinho em público, que todo mundo pode ver, todo mundo pode saber, né? Todo mundo pode fazer e receber se quiser. Esse é o carinho bom em público, um lugar aberto, nada escondido, nada secreto, nada no escuro, nada isolado. Mas a autonomia, ela diz exatamente que esse carinho que é bom, ele só é feito quando eu quero fazer no outro.
e ele também só é feito quando eu quero receber. Senão, não precisa. Então, essa é a autonomia. Esse corpo é meu. Eu vou ao banheiro, eu faço a minha higiene, eu tomo o meu banho, eu uso o sabonete, eu uso a toalha de banho para me secar, eu uso papel higiênico para fazer minha higiene ao fim do meu uso do banheiro. Isso também os bonecos, né? Celestino e Anne, eles também é, são autônomos do seu corpo, aprenderam já sobre a privacidade do corpo, e quando eles também vão ao banheiro, ao banho, quando eram pequenininhos, quando eram bebês, eles precisavam de ajuda, né? Tem uma pessoa da família, uma pessoa responsável por eles, que cuida do bebê e que leva, então dá o banho, troca a fralda, e quando vai crescendo, ensina também a usar o piniquinho, o vaso sanitário. Mas, conforme as crianças vão crescendo, igual os bonecos, o Celestino e a Anne, então eles vão aprendendo a fazer isso sozinhos, essa autonomia. E é muito importante, depois do desfraude, aprender a usar o piniquinho, aprender a usar o vaso sanitário, aprender a usar o papel higiênico e fazer, então, sua higiene e sua limpeza sozinhos, com a ajuda de um adulto, de uma pessoa responsável, apenas se precisar, mas não como rotina da criança que já pode fazer isso sozinha. Se não pode, não consegue fazer isso sozinha, nós vamos trabalhando junto a essa criança para vermos até onde ela vai conseguir aprender e fazer, né? Às vezes tem alguma limitação, de alguma deficiência, e a gente vai estar sempre realmente acompanhando. Mas se a criança já conseguir, nós vamos dando essa autonomia para ela. E usar os bonecos mais uma vez para falar disso também. E também intimidade. Falar sobre o corpo é falar sobre intimidade, as nossas partes íntimas, as partes secretas, reservadas. As partes íntimas, vocês sabem quais são? São aquelas que ficam protegidas, cobertas pela roupa íntima. Na menina, a roupa íntima, a calcinha, protege, cobre suas partes íntimas, sua genitália. E também, quando ela vai crescendo, o sutiã cobre seus mamilos, porque eles vão crescendo também. E no menino, as partes íntimas estão cobertas pela cueca, sua genitália, também protegendo esse menino, porque essas partes são reservadas, são íntimas, são só nossas. Aqui, então, a sugestão é também do programa Claves, um quebra-cabeça das emoções. Desculpa, ai, 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 eu tô com essa coisa do quebra-cabeça das emoções na minha cabeça, me desculpa. Aqui o quebra-cabeça do corpo. Então, primeiro, a lâmina aqui, que vocês conseguem ver nessa foto, né? Ela é uma lâmina que mostra o tronco, as pernas, o braço, cabeça, mas ela é uma lâmina completa, que ela tem também ali no tronco até a região pubiana, a genitália da menina, né? A sua vulva, né? A sua vagina. Em algum momento, nós precisamos falar com as crianças, nomear as partes íntimas, e aí nós vamos dizer realmente o que está aparecendo nesse jogo, nessa imagem, né? Nessa imagem, um desenho, né? Não é uma imagem de foto de ninguém, é um desenho mostrando aí o nosso corpo, o do menino também. Tem uma lâmina que é o corpo do menino. Aqui são sugestões, ideias. Você não tem que fazer nada rigidamente, assim, eu quero ter esse quebra-cabeça. Você pode ter, mas eu quero que você fique muito livre para criar. E depois conta para nós. Ai, olha, eu fiz isso, isso e isso, eu fiz um jogo assim, assim, assim. Olha, você falou tanto de um quebra-cabeça de emoções que eu fiz um jogo sobre um quebra-cabeça de emoções aqui para jogar com as minhas crianças, né? Então, fica bem à vontade aí para gente, para vocês criarem e passarem isso para nós. Quanto mais materiais a gente tiver disponível e puder indicar, melhor. E é muito legal ver quantas coisas maravilhosas as pessoas estão fazendo pelo Brasil e mundo afora. Então, é uma lâmina de menina, uma lâmina de menino. E, por fim,
Essa lâmina, ela tem as roupinhas para serem colocadas. Então, primeiro a gente monta nessa silhueta, a gente monta o corpinho da menina, corpinho do menino, e aí a gente coloca a roupinha, então a calcinha, a blusinha, o top, o shortinho. No menino também, a cueca, os shorts, a camiseta. A gente vai montando. Vou já fechar esse compartilhamento aqui com vocês, para a gente já entrar em outra brincadeira que eu gosto muito de fazer. Eu não vou conseguir fazer hoje nessa aula gravada, mas você faz aí e me responde. Eu quero saber aqui quem é do time do Celestino, que gosta muito de praia, e quem é do time da Anne, que gosta de piscina. Então, se você estiver aí fazendo essa votação, se você for do time de praia, do time do Celestino, você já levanta a mão quando o Celestino for aqui o protagonista praia. E se você gosta de piscina, igual a dona Anne aqui, ama uma piscina, você pode também levantar a mão quando for aí chamar a atenção o time da praia. E se você gosta dos dois, pode levantar a mão para os dois, para praia e para a piscina. Eu gosto muito da praia, gosto da piscina um pouquinho, mas gosto também bastante da praia, igual o Celestino. Que roupas as meninas usam quando vão à praia? Então, se você tivesse aqui comigo me respondendo, você ia dizer biquíni, maiô, shorts, top, camiseta. Que roupas os meninos usam na praia? Você iria dizer sunga, bermuda, calção, shorts. Muito bem. Então, até mesmo quando nós vamos para um lugar que está um dia de calor, de sol, nos divertir, tirar a roupa, a gente ainda protege com uma roupa de banho as nossas partes íntimas. Elas ficam protegidas com a roupa de banho. Então, no dia a dia, as roupas íntimas, que elas são especiais, produzidas especialmente para proteger as partes íntimas. E na praia, na piscina, na água, para desfrutar, para brincar, para se divertir, a gente usa as roupas de banho com essa mesma função de proteger, cobrir as nossas partes íntimas, porque elas são só nossas. As nossas partes íntimas, assim como do Celestino e a da Anne, as nossas partes íntimas, ninguém pode ver, ninguém pode tocar, nem por cima da roupa e nem por baixo da roupa. Então, aqui são algumas ferramentas que eu trouxe para vocês para falar, para fazer dinâmicas, brincar, fazer a votação, praia, piscina, para tratar do assunto de que roupas as meninas usam, que roupas os meninos usam e qual é a função dessa roupa. Nosso país é muito diverso, nós temos norte a sul, muitos contextos, e nós temos contextos que as pessoas, as crianças não usam a roupa íntima e os adultos não as estimulam de nenhuma maneira a usar a roupa íntima. Mas eu quero trazer aqui, além da ferramenta, da brincadeira, do lúdico, de falar, de perguntar para as crianças a interação, quero trazer aqui uma reflexão também sobre essa questão de não ensinarmos as crianças sobre as roupas íntimas, sendo que é um direito delas conhecerem o que existe para protegê-las. Não é a calcinha ou a cueca que protege, mas ela é uma peça íntima que cobre, que priva, que deixa guardada e não exposta a intimidade da criança. Então, é um direito dela saber, aprender sobre as partes íntimas, ver o bonequinho que tem uma cueca, uma bonequinha que tem uma calcinha, fazer jogos, brincadeiras, atividades para entender. E aprender a usar, e que isso é muito bom, e a celebrar. Saiu da fralda, deixou de ser bebê, vai usar cueca, vai usar calcinha, e isso é muito legal, é muito bom. Então, essa é uma celebração importante também, para que a gente dê mais condições das crianças entenderem quais são as possibilidades delas de proteção, refletirem.
E também porque aí vai ficar um caminho já construído, lógico, que ajuda a criança a entender que ninguém deve tocá-la nem por cima da roupa e nem por baixo da roupa, assim como ninguém deve vê-la sem roupa. E se isso acontecer com o Celestino, né? É o Celestino, eu falei para vocês, é o tempo todo aqui o Celestino e a Anne. Se isso acontecer com a Anne, o que eles podem fazer? Então, a gente conta isso, conversa isso com as crianças e elas respondem. Nós devemos contar. Eles devem contar, viu, Anne? Contar, Celestino, contar para alguém que vocês confiam, contar até alguém acreditar que tinha uma pessoa, tem uma pessoa que fica olhando vocês sem roupa, ou que quer tocar no seu corpinho e você não quer, não deixa, e que quer tocar nas suas partes íntimas que não pode, nem por cima da roupa e nem por baixo da roupa. Nessa parte, Celestino e Anne, amigos, tá aí todos vocês, eu fico bem brava, bem preocupada, e eu deixo bem claro para o Celestino, para a Anne e para todas as crianças que o nosso corpo ele é só nosso e ninguém deve tocar sem a gente dar o consentimento, ninguém deve tocar na nossa cabeça, no nosso ombro, abraçar, fazer um carinho. Mas quando a gente aceita, e esse carinho é em público, todo mundo pode ver e saber, aí ele é um carinho bom. Então, agora nós vamos falar um pouco mais disso antes da gente encerrar. E o carinho bom, vou trocar aqui a lâmina, o slide, né? Para a gente ir para os slides do carinho. Muito bem. Aqui, às vezes eu me enrolo um pouco com esses slides aqui, viu, gente? Mas tá bom, né? A gente está conseguindo aqui aprender, se comunicar, comunicar o que a gente deseja. Vocês têm tempo aí de anotar, pensar, ter mais ideias, praticar com as crianças, e é isso que vale, é isso que importa, é o que nós queremos aqui demais nesse maio laranja que dura o ano todo para nós, né? A proteção que dura o ano todo, não só nesse mês que já está acabando, então o ano inteiro. A gente está falando aqui um pouco sobre a vida, fazendo atividades com as crianças que reflitam sobre a vida. Não é só refletir, é jogar, brincar e refletir, tá, gente? Esse jogo aqui tá exemplificado, né, com as fotos, com uma pessoa vendada, primeiro um adulto, que a gente estava fazendo um treinamento para adultos ensinarem crianças, e depois com as crianças, os meninos, era um grupo de meninos aí, pré-adolescentes, e a gente fazendo essa atividade com eles. Então, é um jogo que você deve conhecer. É um jogo que você fica vendado, uma pessoa no centro, ela fica vendada. E ela vai de encontro, sem ver quem é, ao seu amiguinho, a sua amiguinha que ela conhece. E aí ela só pode tocar na cabeça e no ombro. É a regra da nossa brincadeira. Somente tocar na cabeça e no ombro. Não pode tocar em outras partes do corpo para adivinhar quem é esse amigo. Então a gente joga, todo mundo joga, dá a regra para todo mundo, um por vez, usando a venda e indo adivinhar quem é essa pessoa, né? Que ficou na roda ao redor e ela vai caminhando em direção. Então, primeiro a gente dá a regra. Só pode tocar cabeça e ombro. Depois a gente brinca, se diverte. Mas, antes também de brincar, tem mais uma coisa. Você que está de olho aberto, vendo quem é que está vindo tocar em você, se você vê que essa pessoa vai tocar no seu corpo e não é permitido na nossa brincadeira, você olha, diz não, não deixa, se defende, diga não, porque não é para tocar no corpo aqui na nossa brincadeira, só cabeça e ombro. E na nossa vida, as pessoas também não devem tocar na gente, vir dar um abraço sem que a gente queira. E se a gente quiser, é quando ele é um carinho bom, que todo mundo pode ver e saber. E nunca, nenhum amiguinho aqui nessa brincadeira, nesse jogo, ou em qualquer lugar, pode tocar nas nossas partes íntimas, no nosso corpo, nem por cima, nem por baixo da roupa.
Dito isso, nós vamos jogar, brincar, nos divertir, né? Então, as crianças gostam mesmo de brincar, de que todas elas possam fazer uma vez. Eu quero, eu quero, eu quero, eu sou o próximo. Então, quem foi escolhido para ser tocado, né? Enquanto aquele coleguinha estava vendado, ele é descoberto quem é você e ele vem para o meio, então, com a venda, para até que a gente roda, quem está fora na roda, e ele vem na direção de mais um amiguinho, para que outra criança também possa ir usar a venda e assim por diante. Então, assim, também uma outra dica, se programe. É uma brincadeira que, se tiver muita criança, ela leva tempo. E as crianças querem brincar. Não dá para a gente só brincar com umas e as outras não, para dar o exemplo, a lição, a reflexão. Não. É uma brincadeira de verdade. Para as crianças é trabalho sério, né? Brincar é coisa séria, né? E a gente também leva isso muito a sério, brincar bonitinho, direitinho, para que elas possam aprender sobre a autoproteção. E aí a gente faz essa reflexão mesmo, né, de que cabeça e ombro são partes do nosso corpo expostas, que não tem problema serem tocadas no meio da brincadeira. Mas o nosso corpo, principalmente perto já da área dos mamilos, e principalmente barriga, genitália, coxa, não devem ser tocados. Se isso acontecer, a gente precisa pedir desculpas e não fazer mais. Não podemos usar como desculpa, né? Tocar o nosso amiguinho. A gente vai continuar aqui nesse slide sobre o corpo, sobre os toques. Deixa eu só voltar para falar aqui, quando a gente está falando sobre a vida, a nossa vida, a gente fala sobre o consentimento, os limites, o toque e o respeito, né? Então, consentir para deixar o outro tocar em você, os limites desse toque, como é esse toque, um toque em público, e o respeito, né, pelo toque no outro, o respeito ao outro, ao corpo do outro. Então, aqui, repetindo esses conceitos, a gente sempre vai repetir para poder aprender. Tem uma outra imagem das crianças também jogando esse mesmo jogo, e aqui a gente quer trazer essa reflexão aqui como parte final da nossa aula, né, sobre os toques. O carinho, né, os toques bons, o carinho bom. Qual é o carinho bom? Ele é em público. O que significa ser em público? Todo mundo pode ver e saber. Esse é um carinho bom. Todo mundo pode fazer, se quiser fazer, dar esse carinho para outro. E todo mundo pode receber esse carinho se quiser receber. Então, a Anne e o Celestino, eles gostam muito de abraçar, de ser abraçados, mas tem dia que não querem não. E aí, quando eles não querem, tudo bem, não precisamos abraçá-los, Anne e Celestino, a gente respeita vocês. E também tem dias que eles não querem ir abraçar outros. Aí a gente também não precisa dizer abraça, Anne, abraça alguém, Celestino. Não, eles não precisam fazer isso. Há muitas maneiras de demonstrar carinho, há muitas maneiras de dar o nosso afeto, o olho no olho, abaixar na altura da criança, olhar, perguntar o seu nome, elogiar o nome da criança, brincar com ela, pais, mães, cuidadores, educadores, e todos nós brincar com as crianças, brincar com uma criança por 10 minutos, no mundo dela, na fantasia, sentado no chão, na altura da criança. Ah, quanto afeto há nisso. É muito importante. Isso muda a vida das crianças, impacta as crianças tremendamente, positivamente, e elas são transformadas. Através do brincar, ela confia nesse adulto, através do brincar, ela conta sobre si, ela relaxa, através desse tempo de brincar, de troca. Essa criança, ela pode trazer algum problema, alguma questão. Eu gosto muito de uma frase que diz: criança não diz, eu tive um dia difícil, vamos conversar. Ela simplesmente diz, vamos brincar. Então, é uma importante reflexão também aqui para nós. Fica a dica, mais uma reflexão antes da gente terminar.
Então, a Anne e o Celestino também já aprenderam sobre isso. Qual é o carinho bom? E você? Você já aprendeu aí? Carinho bom. Todo mundo pode ver, todo mundo pode saber, todo mundo pode fazer, dar esse carinho e receber se quiser. Então, o carinho bom é que todo mundo ele pode ver e saber, às vezes ele é feito sozinho, às vezes tem uma criança sozinha com um adulto. Nas nossas organizações, nenhuma criança deve ficar sozinha com um adulto, nem mesmo um adulto com um grupo de crianças sozinho. Nas nossas organizações também, o afeto, o carinho, ele é dado em público e para todos, não existe favoritismo, só uma criança que recebe um carinho e nunca isolado. Mas pode ser que no contexto da casa, em algum lugar onde a criança esteja, ela receba um carinho que é bom, que não é um carinho ruim, mas é que estava sozinho. Então ninguém viu, mas todo mundo pode saber. E também poderia ter uma câmera ali em qualquer lugar. É possível ser visto. Ele é em contrário ao carinho ruim. Qual que é esse carinho ruim? Esse carinho que não é bom, não. O carinho que não é bom. Ele é isolado, ele é sozinho, afastado, isolado. Então, no grupo, eu não dou carinho para o Celestino ou para a Anne, mas quando eu fico isolada com eles, aí é momento de dar carinho? Ah, não. Não é não. Então, o carinho, ó, ele é ruim se ele é isolado, se ele é escondido. Então, na frente das pessoas ele não é feito, mas quando é sozinho, escondido, debaixo de uma coberta, de algum lugar, ai, esse carinho não é bom. E aí a Anne e o Celestino já sabem o que fazer. Eles contam para alguém que eles confiam, que eles receberam esse carinho que não é bom, isolado, escondido. Contam até alguém acreditar. Para quem eles poderiam contar? Vocês aí vão fazer essa dinâmica com as crianças vão dizer para os pais, para os avós, para vários parentes, para os irmãos, para os primos, para os amigos, para a professora, no contexto de organizações comunitárias, para os líderes, líder dos escoteiros, o pastor, para a enfermeira, para o médico, para o guarda, para o policial. Que boas ideias! Conta para alguém se alguém estiver fazendo um carinho isolado, escondido, no escuro ou em segredo. Quando a gente vai dormir, quando a Anne vai dormir, a Anne ainda está se preparando para dormir, eu posso dizer, Anne, boa noite, dar um beijinho na cabeça de boa noite, a Anne ainda está acordada, mas ela já vai dormir. Depois que a Anne foi dormir, fechou os olhos, já está dormindo, está tudo escuro, não é mais hora de fazer carinho nela e nem em nenhuma criança, tá bom? Então, ó, esse carinho não é bom. E se alguém pedir para o Celestino, para a Anne, um segredo, esse carinho, esse aqui é o nosso segredinho, é só nós que sabemos. Ah, não, 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 esse não é um carinho bom. E a gente tem que contar para alguém que a gente confia, contar até alguém acreditar. Então, essas são as falas sugeridas para que a gente traga para as crianças no meio do lúdico, dos bonecos, da fantasia, da história, da brincadeira. Então, junto às brincadeiras, conceituar o corpo, os toques, junto às brincadeiras, brincar e refletir, conversar, ter uma roda de conversa. A gente, como eu disse para vocês, não encerra aqui. Essa é uma aula, mas ela tem muito desdobramento, muita coisa para fazer, e eu acredito que você já está cheio de ideias, cheia de ideias para fazer com as crianças. Como eu já contei para você, eu quero que você faça e conte para nós, traga para nós também suas ideias e continue nessa busca. Amanhã também vocês vão ter mais uma ferramenta, mais uma aula, uma formação maravilhosa para vocês também aprenderem mais sobre a resiliência para as crianças que já foram vítimas, são vítimas de maus tratos e abuso, com a professora maravilhosa, minha querida irmã, amiga Silvana Bezerra Magalhães. E continuamos, o maio não termina aqui.
proteção à criança, ela é o ano todo, proteção o ano todo. A minha hashtag é essa, proteção ano todo, porque de fato a gente trabalha o ano inteiro para as crianças serem protegidas. No maio é maravilhoso, que tem todo esse movimento lindo e a gente pode fazer essa mobilização de uma história tão difícil, de um momento tão difícil, de termos que ter um Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual Infantil. Então, é um grande combustível para nós, o maio, para que a gente, o ano inteiro, proteja as crianças, faça bonito, proteja as crianças e os adolescentes. Um grande abraço e nós, então, continuamos nessa grande onda que não termina de proteção à criança. Um grande abraço do Celestino e da Anne também, né? O Celestino e a Anne aqui, que ajudaram a gente a aprender sobre o corpo e a trabalhar, tratar isso, falar isso com as crianças. Muito obrigada, Visão Mundial. Parabéns por esse trabalho tão lindo. Conte sempre comigo. Um grande abraço a todos.